O Via Justiça de hoje fala sobre o direito ao esquecimento. Nossos convidados, o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rômulo Brasil, presidente da Comissão de Participação e Cidadania da OAB de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. As pessoas devem conviver para sempre com erros do passado? O que vem a ser o direito ao esquecimento? Existe ou não esse direito no ordenamento jurídico brasileiro, desembargador? O direito ao esquecimento ele não tem uma previsão normativa específica com esse nome, mas diversos institutos eles o amparam, né? No direito penal, por exemplo, a própria prescrição, ela já é uma forma de esquecimento, pois o próprio poder punitivo do Estado, né, com o passar de um longo prazo de tempo, ele não mais será exercido, fazendo com que se apague aquela mancha da vida passada de uma pessoa, no caso um criminoso. Então, dentro desse raciocínio, através do princípio da dignidade da pessoa humana, da preservação dos atributos da sua personalidade, da sua intimidade, né? É que se entendem que em determinadas situações fatos negativos sobre esta pessoa, né, de sua vida passada, possam realmente vir a ser omitidos para proteger essa sua esfera íntima. Doutor Rômulo, o direito ao esquecimento é recente na doutrina do direito? Sim, Carlos. Como muito bem disse o desembargador Rogério, não existe ainda leis positivadas, escritas, definindo o direito ao esquecimento. Existe sim alguma jurisprudência e muita doutrina, tá? Muitos estudiosos do direito trabalhando acerca do direito de esquecimento. Tá? Então é relativamente novo, sim. Vamos ver o que pensa o cidadão sobre o direito ao esquecimento. O povo fala em Belo Horizonte. Eu sou a favor do direito do esquecimento no sentido em que toca ao direito individual, né, que é o direito à privacidade da pessoa, que existe um assentamento constitucional e legal acerca disso, ok? Eu sou contra no sentido em que houver, no caso concreto, a supremacia do interesse público e do interesse privado. Quando há um choque entre direito fundamental, direito à honra, junto com o direito, por exemplo, de liberdade de imprensa, na minha opinião, a liberdade de imprensa teria que ser relativizada, portanto, o direito de esquecimento deve ser aplicado nos casos concretos. Sou a favor porque todo mundo tem direito a querer apagar alguma coisa do próprio passado da qual ela se arrependa de ter feito. Todo mundo tem direito de se arrepender, mas não é por isso que você vai tentar apagar uma história. Tá? Então não tem como você apagar uma história que de fato ocorreu. Agora, existem casos, né, em que a família da vítima é que não quer que determinada coisa seja divulgada. Não é que ela queira apagar a história, mas que existe a dor da família. Então, nesse caso, você tem que, de fato, preservar ainda a família por alguma coisa que aconteceu no passado. Você é a favor ou contra o direito ao esquecimento? Por quê? Na verdade, eu sou contra. Eu acredito que todas as pessoas têm que ter responsabilidade pelos seus próprios atos, mesmo em tenra idade. Eu não acredito que depois de algum tempo a pessoa possa simplesmente solicitar à justiça que aqueles atos praticados por ele mesmo sejam deletados, sejam esquecidos. O Brasil tem muitas facilidades e tem muita permissibilidade com legislação que traz esse tipo de subjetividade. Então, ela em plena vigência pode se tornar mais um perigo, mais uma dificuldade para qualquer tipo de verdade que se busque, ou criminal, ou na esfera administrativa, ou civil. Então, eu acho muito complicado uma lei nesse sentido. Gostaria que os senhores comentassem a fala popular. Quem tem a razão? Quem é a favor do direito ao esquecimento ou quem é contra? Desembargador. Olha, no direito eu tenho uma visão, isso se aplica a qualquer instituto que vamos discutir. O direito não pode ser encarado nada dentro de uma visão de absoluto, né? Tudo tem que ser muito relativo. Agora, eu senti que a opinião das pessoas ouvidas, elas têm essa dimensão, embora alguns sejam opinantes leigos,
Exatamente nesse sentido. É uma situação muito casuística, ou seja, em cada caso em que se postula o direito do esquecimento, nós vamos examinar se ele caberá ou não. E ponderando sempre se essa proteção da dignidade da pessoa, da sua privacidade, da sua esfera íntima, está em conflito com outro valor social ou até jurídico, constitucional, né? Em contraponto, sobretudo a liberdade de imprensa, né? A liberdade de informação, o direito dos cidadãos de ter acesso a essas informações. Isso é que vai ser avaliado. Então, quando uma situação for exclusivamente da esfera privada de alguém, não tiver interesse público, não tiver interesse histórico, não tiver interesse social relevante, eu acredito razoável se apagar essa informação. Agora, do contrário, não. Independente da vontade da pessoa, a informação sendo de interesse social, público, histórico, etc., ela deverá ser, sim, divulgada. Doutor Rômulo, como que o senhor viu a fala popular? O senhor é a favor ou contra o direito ao esquecimento? Bem, Carlos, eu me filio contrário ao direito ao esquecimento. Tá? Eu achei muito interessante a opinião pública, bem divergente a opinião do cidadão, e a gente não pode deixar de observar que entram em conflito ao definir, ao decidir a favor ou não, que estamos diante de dois grandes direitos fundamentais, tanto o direito à informação quanto o direito à dignidade da pessoa humana. Tá? Então, eu sou a favor, eu me filio contrariamente ao direito de esquecimento, eu me filio a favor da liberdade de imprensa, eu me filio a favor da história e, sem deixar de lado, é claro, a informação de que isso não impede que, sendo necessário, cada caso específico, cada caso concreto venha a ser decidido, avaliado oportunamente pelo judiciário. O que isso quer dizer? Se eventualmente amanhã nós tivermos divulgado na mídia determinada situação onde os familiares ou o próprio suposto ofendido venha a não concordar com a forma como foi divulgada, procurar os seus direitos, procurar o Poder Judiciário para que seja ressarcido, para que seja reparada essa suposta ofensa. Desembargador, como o direito ao esquecimento é aplicado hoje na esfera civil? O senhor falou da aplicação na esfera penal, mas na esfera civil, como que ele é aplicado? Quais foram os principais casos levados ao judiciário em relação a esse aspecto? É interessante, eu faço umas leituras sobre esse tema, que ele realmente é muito interessante já há algum tempo, e eu começo por lembrar uma decisão muito interessante no âmbito do Tribunal de Direitos Humanos da União Europeia. Um cidadão espanhol, ele pediu para ser retirado desses sites de busca, Google, né, uma informação a seu respeito de uma dívida que ele teve com a Previdência Social da Espanha naquela época. Ele estava em situação financeira difícil, não recolhia as contribuições. Ele acabou tendo a sua casa penhorada e havia até hoje, até aquela época em que ele fez a reclamação judicial, uma informação no Google de que sua casa estava indo a leilão. Ele pediu para pagar essa informação, até aquilo já era uma coisa do passado, ele já tinha solucionado. Quer dizer, uma coisa absolutamente dentro da esfera íntima. Então, ele teve esse direito ao esquecimento reconhecido. Já aqui no Brasil, nós temos uma polêmica recente da famosa apresentadora Xuxa. Ela perdeu uma ação judicial que já vem se desenrolando lá no Rio de Janeiro desde 2013, exatamente querendo proibir o acesso a informações referentes a um filme que ela fez no início da carreira, na década de 80, 1982, se eu não me engano, que teria cenas, né, picantes, né, eróticas, com um jovem na época de 12 anos. Isso aí tem sido usado para
fomentar ataques à apresentadora, chamando-a de pedófila, e ela queria pura e simplesmente apagar. E, a meu ver, com acerto, eu não conheço o processo e seus detalhes, li a notícia em sites jurídicos, mas, a meu ver, com acerto, a Justiça do Rio entendeu que não. Aquele filme existe, ele foi rodado, foi veiculado, não a apresentadora é uma pessoa pública, né? Então, em princípio, não vai se censurar o acesso àquilo. Ela, sim, em cada ataque específico que ela sofrer, avaliará se aquela pessoa que a ofendeu deverá ou não ser processada. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, lembrando que a Marges está sorteando esse livro aqui, Modelos de Pronunciamentos Judiciais do Novo CPC, de Flávio Schmidt. Voltamos já. O Via Justiça de hoje é o direito ao esquecimento. Participam do programa o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rômulo Brasil, presidente da Comissão de Participação e Cidadania da OAB de Minas. Doutor Rômulo, quais são as principais decisões do STJ e do STF sobre o direito ao esquecimento? Perfeito, Carlos. Eu vou fazer referência ao caso de repercussão geral aí, da Aida Cury. A Aida Cury, ela foi estuprada e assassinada por volta, salvo engano, em 1958. A decisão os familiares postularam a ação requerendo indenização por danos materiais e morais. Foi julgado em primeira instância improcedente, perderam, o judiciário não reconheceu o direito. No Tribunal de Justiça da região do Estado, mantiveram a decisão, novamente improcedente. Na verdade, foi mantida a decisão. O STJ já apreciou também a matéria, mantendo a decisão de primeira e segunda instância, e agora está para ser apreciada junto ao STF. A família de Aida Cury, só para deixar claro, não quer mais a divulgação do nome? É não quer mais a divulgação do nome. E do caso? Do nome, do caso e reparação por uma matéria que foi veiculada em uma emissora de rede aberta há algum tempo em rede nacional. Teve uma matéria e após 50 anos do fato, de acordo com os familiares, reavivaram aquela história que, segundo eles, teria trago a eles muito de sabor emocional. Um outro caso que foi muito bem lembrado pelo desembargador, da apresentadora de um programa infantil, que teve agora recentemente a sentença, a decisão judicial, não acolhendo, não reconhecendo o seu direito pleiteado, que é o direito ao esquecimento. E vale a pena lembrar também aquela chacina da Candelária, onde um suposto participante do crime foi divulgado, teve a matéria atribuindo a ele a suposta participação na autoria, e recentemente ele foi absolvido, e nesse caso em específico foi atribuído a ele, eu acho que muito acertadamente, o direito ao esquecimento. No caso da família de Aida Cury, já saiu a decisão? Não, já saiu em primeira instância, segunda é STJ, e agora está para ser apreciada junto ao STF. Então as discussões prosseguem ainda no caso, prosseguem. Né? E pegando essa deixa, desembargador, a tutela pós-mortem do direito à imagem, como ver o direito ao esquecimento em face disso? Essa imagem da pessoa, ela é um direito personalíssimo, mas no caso da pessoa já falecida, por óbvio, esse direito se estende aos seus descendentes, seus familiares, né? Eles podem também ser vítimas reflexas, né? É o que a gente chama dano em ricochete, né? Na doutrina do direito civil. Eles podem alegar que também
sofrem com essas divulgações. Então nós teríamos de analisar em cada caso concreto, e há medidas judiciais, inclusive no Código de Processo Civil, a chamada tutela inibitória, né? O advogado já pode entrar com a ação e de imediato pedir que o juiz já proíba aquela divulgação, caso seja reconhecidamente ofensiva à memória do ente querido, sob pena de uma multa diária para aquela emissora de televisão ou site de internet que vier a violar a medida, né? Agora, doutor Rômulo, na opinião do senhor, como está sendo discutido, colocado, o direito ao esquecimento seria inconstitucional? Não, eu não diria inconstitucional. Tá? Eu diria que, conforme eu fiz referência agora há pouco, existiria-se um conflito de valores, levando-se em consideração que o direito à informação, à publicidade é um direito fundamental e em confronto de interesse com o direito à dignidade da pessoa humana, né, que vem aí salvaguardar o direito ao esquecimento. Desembargador, como é aplicado o direito ao esquecimento em outros países? Nós temos decisões famosas no âmbito europeu, no direito comparado. Você não tem uma definição jurisprudencial pacífica, até o que me leva à conclusão de que isso deve ser decidido caso a caso. A Alemanha, que é um país que prestigia muito o direito de informação, num determinado caso, o Lubac, que era um ex-oficial que matou 6 militares, né? Esse fato já ocorreu há muitos anos. Ele conseguiu, naquela situação específica, fazer com que o caso não fosse mais divulgado. Mas, em princípio, os tribunais... tem aquela decisão do cidadão espanhol, né? No âmbito do Tribunal da União Europeia, entendeu que a esfera era da informação, dizia respeito à esfera exclusivamente íntima daquela pessoa, não divulgaria. Mas, pelo que eu vejo, não, a tendência no direito comparado, né, em outros países é de analisar caso a caso e se houver confronto com o direito de liberdade de expressão, do acesso à informação, a balança tende a prestigiar esses direitos. O Supremo Tribunal no Brasil, de maneira mais ou menos indireta, analógica, ele já sinalizou quando decidiu a polêmica das biografias, né? Interpretando o artigo 20 e 21 do Código Civil conforme a Constituição, dizendo que não se pode vedar a priori que alguém escreva a biografia de uma pessoa famosa. E se aquela pessoa que escreveu a biografia se exceder, ela poderá ser processada pelos excessos. Mas, em princípio, não se pode proibi-la de escrever, tratando-se de personalidades públicas. Nós vamos fazer mais um intervalo, lembrando para você, telespectador, participar do sorteio da Amages, sorteio deste livro, Modelos de Pronunciamentos Judiciais do Novo CPC, de Flávio Schmidt. Voltamos em instantes. O Via Justiça com o tema O Direito ao Esquecimento. Participando do programa, o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rômulo Brasil, presidente da Comissão de Participação e Cidadania da OAB de Minas. Os senhores concordam, então, que para o direito ao esquecimento, caso a caso, deve ser analisado caso a caso, sim, e não de forma absoluta, não é isso? Sem dúvida alguma. Agora eu pergunto para o senhor, doutor Rômulo, um caso, por exemplo, de grande repercussão, violência contra a mulher, deve ser esquecido? De forma alguma, de forma alguma. Violência contra a mulher, violência contra crianças, esses casos eles devem sim terem a repercussão na mídia, devem entrar para a história, ainda que não faça, não seja em um primeiro momento, em princípio, de muita relevância, mas sem dúvida alguma esses casos, com o passar dos anos, eles vão servir
como, por exemplo, como dados, como índices para que o judiciário, para que as leis, para que a sociedade trabalhe no sentido de impedir que aquela situação volte a ocorrer, sem dúvida alguma. Desembargadora, advogados da família, né, de Jair da Cunha, argumentam que esse caso aconteceu em 58 e ela não teria uma dimensão, por exemplo, como Getúlio Vargas, que nunca deveria ser esquecido, que eles não estão indo contra a memória, mas em defesa da dignidade da pessoa. Como é que o senhor vê essa colocação? Eu, com todo respeito à opinião dos advogados e ao sofrimento da família, né, eu entendo que tanto o caso de Getúlio como de Jair da Cunha não podem ser apagados. Ainda recentemente eu acabei de ler um livro editado por grandes juristas, editado lá em São Paulo, tratando exatamente de grandes crimes. Cada jurista escreveu sobre um determinado crime do passado. E é o tipo de leitura de relevante interesse, além de agradável, né, por serem textos bem escritos, porque não só os profissionais de direito, mas até pessoas leigas que têm acesso, elas aprendem, lendo aqueles detalhes, um pouco do perfil criminológico em cada uma daquelas situações. O criminoso passional, o criminoso psicopata, né? Aquilo ali é um ensinamento até, de certa maneira, científico. Isso não pode, infelizmente, a despeito de toda a dor de vítimas ainda vivas ou de familiares de vítimas já falecidas, não pode deixar de ser divulgado. Doutor Rômulo, o registro civil de transexuais deve apagar o sexo de origem? Boa pergunta, hein, Carlos? Boa pergunta. Eu me filio à opinião de que não. Eu me filio à opinião de que não se deve apagar, até porque estaríamos aí, ou melhor, não estaríamos apagando um pouco da história, e seria seria benéfico à sociedade apagarmos quaisquer que fossem os dados ou as passagens históricas. Tá? Então, realmente não parei para pensar, para refletir profundamente ao caso, mas eu diria que de forma alguma. Como é que o senhor vê esse caso, desembargador? Olha, a lei que disciplina essa questão, ela tem um nome muito evidente, Lei dos Registros Públicos. Se os registros são públicos, eles não são ocultos, não são privados, né? Então, e quando há a mudança de sexo, aliás, já tem até decisão judicial em que a pessoa não chegou a fazer a cirurgia, mas pelos simples fatos comprovados por psicólogos, psiquiatras, etc., dela ter o sentimento íntimo dela de que ela é de outro sexo, embora o órgão genital não seja correspondente, né? Autorizar a fazer a mudança no registro civil, mas essa mudança é feita por decisão judicial. A decisão que permite aquela alteração do registro, ela vai por um mandado lá para o cartório do registro civil e aquilo fica arquivado. Então é uma situação muito delicada. O registro, em princípio, é público, né? Agora não pode assim a pessoa ter acesso àquilo para fazer uma divulgação inócua, ofensiva. Eu sim, voltamos à história, em cada caso, né? Se for uma divulgação para querer ofender a pessoa ou inutilmente desmerecê-la, aí não se permitiria, seria indenizável a conduta. Nós estamos chegando ao final, vamos para as considerações finais. Eu quero colocar para o senhor o seguinte, para os senhores. O não esquecimento pode atrapalhar o direito de evoluir da pessoa que errou? Esse é um dos argumentos favoráveis ao direito do esquecimento, né? Que atrapalharia, se não ocorresse, a evolução da pessoa. Como que o senhor vê isso? Considerações finais. Eu entendo que não, Carlos. Eu entendo que não. Uma coisa não se liga à outra. A situação, a evolução de cada indivíduo depende única e exclusivamente dele, de iniciativa própria, de conduta individual. Eu entendo que não. Seria muito forçoso assentar-se nessa ideia e falar assim, não, porque não tive direito ao esquecimento, eu não vou corrigir a minha conduta, a minha postura da agora para frente. Eu acho que não. Considerações finais, desembargador? Ninguém é perfeito, nenhum de nós é perfeito, eu não sou perfeito. A nossa vida é feita de erros e acertos, talvez até mais de erros do que com acertos. E esquecer erro, para mim, é um fato muito grave, porque os erros ensinam.
né? Nós estamos sempre aprendendo com eles. Então, acho que esse direito ao esquecimento seria uma forma até da pessoa não crescer, né? Não evoluir. Eu sou totalmente contra. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Rogério Medeiros e o advogado Rômulo Brasil. Concorra ao sorteio do livro Modelos de Pronunciamentos Judiciais do Novo CPC, de Flávio Schmidt, escrevendo para o nosso e-mail de contato, viajustiça@mais.com.br. E até o nosso próximo encontro.